Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os resultados da Sequoia. Então, já que essa semana teve divulgação da Sequoia, do Açaí principalmente, né? Teve acho que uma outra empresa que divulgou, duas empresas deu para encaixar certinho aí na nossa semana, sábado e domingo. A gente interrompe as empresas do exterior, interrompe não, né? Intercala, que é a ideia. Semana que vem vai ter muito resultado do exterior de empresas importantes. Então a ideia é continuar fazendo. E na live a gente vai tocando aquelas outras empresas lá e, enfim, né, num ritmo meio fora dos resultados. Então acho que vai ficar legal. No caso aqui, é interessante porque são duas empresas. O Açaí não, a gente falou bastante recentemente. Mas empresas talvez aí, né, meio fora do radar, a gente coloca e vai ser legal de dar uma olhada, tá? Sequoia, bem interessante para estudo, tá? Calma, para investir, vamos devagar, porque tem vários tópicos interessantes que eu vou chamar a atenção aí de vocês. Ela é uma empresa um pouco diferentona, então valeu, acho que foi uma boa escolha para fazer o vídeo de hoje, ok? Primeiro, o que a Sequoia faz? Ela é uma empresa de logística, tá? Principalmente de entregas, embora ela também faça logística, né? Transporte, assim, de uma maneira geral. Tá? E qual que é a proposta dela diferente? A logística tá cheia de empresa aí. Proposta diferente da Sequoia é ser uma empresa asset light. É estranho, né? Porque quando você pensa em entregas, em transporte e logística, você pensa em muito investimento, em armazéns, em frota de caminhões, em equipamentos e tal. Não, ela tem uma outra proposta, ser mais light. Então ela tem uma frota terceirizada, os imóveis acho que não são dela também. O que ela tem é só a parte tecnológica de dentro dos armazéns e tal, para fazer separação, aquele negócio mais tecnológico. Então ela é uma empresa que faz entrega principalmente B2C. A gente vai ver o que é B2C. É Business to Consumer, né? Direto ao consumidor, que é basicamente o e-commerce tradicional, né? Você vai lá, compra qualquer produto. Eu sempre dou o exemplo das xícaras, né? Que é a coisa que tá na minha frente aqui na minha mesa. Mas pode ser outra coisa também. Vai dar um óculos escuro, por exemplo. Comprei um óculos escuro. Aí a empresa que faz óculos escuro contrata a Sequoia vai entregar na sua casa. Esse é o principal business deles. Eles também têm uma linha B2B, que aí é transportar produtos não para um consumidor final, mas para uma empresa. Então vamos supor que eu tenho uma rede de lojas e eu preciso transportar lá. Eles falam muito em eletroeletrônicos, linha branca, essas coisas. Aí contrata a Sequoia transporta lá do meu armazém para uma loja lá, mas aí não é para o consumidor final, tá? E eles têm uma linha que eles colocam lá, logística pura, que deve ser transporte tradicional. Mas o foco deles, né, o lance em ser diferente é isso aqui, né? Esse e-commerce, em ter uma capilaridade grande. Então, onde eles apostam? É chegar em locais que uma empresa, por exemplo, não valeria a pena para ela abrir ali uma operação de logística. Então, deixa eu dar o exemplo da xícara de novo, que com óculos vai ficar esquisito. Tá, eu vendo xícaras, mas eu não tenho condição de abrir uma solução de logística, sei lá, em algum estado específico, né? Aqui em Brasília, por exemplo. Então, eu tenho uma operação lá em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, que são meus principais mercados. Aí, quando eu faço uma venda em Brasília não é um bom exemplo, que não é uma cidade ainda, bem ou mal, um lugar grande, mas sei lá, um lugar menor, aí eu contrato a Sequoia, porque não vale a pena para mim abrir uma operação inteira lá para poucos clientes. Então ela aposta nisso, numa capilaridade, nessa terceirização. E é legal, a proposta dela é bem legal, porque não sendo mais asset light, né, não investindo tanto imobilizado, solta um pouco as amarras para a empresa crescer, né? Não precisa tanto capex, que é o principal ponto que incomoda nesse tipo de empresa, né? O segundo ponto a gente já vai ver, são as margens baixas. Mas quando você precisa de muito capex, tem margem baixa, putz, é duro apostar num negócio desse, né? Então é uma proposta legal, eu gosto da proposta de business da Sequoia. Contudo, ela ainda está assim meio crua, meio verde, né? Meio, né, em estágios iniciais, acho que dá para dizer, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente acompanhou o Sequoia Investor Day no ano passado. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois de entrar de licença. Eu tava lá com tempo livre, a gente assistiu, eu fiz pergunta, não sei se vocês lembram lá, sobre CAPEX justamente e tal. E eu lembro que eu comentei mais ou menos isso. Pô, a empresa é interessante, mas está muito verde ainda. Precisa evoluir mais, tá? Então, chegamos aqui no terceiro TRI. Só um destaque legal, tá? A partir de 2022, a companhia passa a não ajustar o lucro por IFRS. Tá certo, tá? É a regra padrão, você não teria por que destacá-la,
né, já que é a regra contábil, embora a gente tenha visto movimentos no oposto. Empresas varejistas têm feito justamente o contrário. Estão meio que pegando como padrão o resultado o número contábil antigo, tá? Porque eles acham que o FRS dificulta a análise dos números e eu tendo a concordar para as varejistas. Aqui para Sequoia não sei se é o ponto, mas enfim, é uma observação interessante. E que mais? Eles explicam direitinho, né? Que eles dão um lucro líquido ajustado, tirando a amortização de intangível, né? Que é razoável também, a gente já discutiu isso bastante aqui no canal, vou falar mais disso lá pra frente. Enfim, agora sim, chegamos no resultado atual da Sequoia, é legal que ela coloca os 9 meses, então dá pra gente ver bem. Nesse aqui falta em algumas empresas, né? Ver o andamento do ano, porque os resultados são sazonais, aí você olha um trimestre, nossa, vem muito bom, só que o resto do ano é fraco. Né? Então isso aqui é interessante. Começamos pela quantidade de pedidos, seria um indicador de volume da Sequoia, né? Seria, sei lá, o número de pares vendidos numa empresa de calçado, é um indicador de volume. Com um crescimento muito forte, tá? 60% no ano, quase 80%. Eu até fui olhar no release do ano passado para ver se essa base de comparação era boa, né? Se ainda não tinha impacto de alguma coisa, de pandemia. E tá? Então, o crescimento no volume ele é real, é muito forte. Então, primeira batida de olho parece muito bom o resultado. Mas logo depois vem um baldezinho de água fria, né? O primeiro. Não um balde de água fria, mas você vê que em termos de receita, o crescimento foi muito menor. Foi na casa de 30% no ano e 20% nesse trimestre. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está entregando um volume grande de pedidos, só que isso não se reflete na receita, né? São produtos... Claro, não é o produto, é a entrega, é o serviço, né? Que agregam muito menos valor. Então, mais para frente eles explicam, tem um efeito mix. Então, eles estão crescendo muito aqui no B2C, mas no e-commerce tá dando certo a estratégia da empresa. Tá crescendo bem, crescendo muito em volume, só que são entregas de produtos menores, pequenos, de peso mais baixo, de massa menor, onde ela ganha menos dinheiro. Então, a gente já começa a entender algumas coisas da dinâmica de negócio da empresa. E essa proposta do e-commerce e tal é legal, mas não é onde tá a grana, né? Eles ganham mais dinheiro com o B2B. Se você vai ver o tamanho... Olha, guardem essa proporção aqui. Quase 20 bi, né? 20 milhões, mil, sei lá qual que é a unidade aqui. De pedidos. Bom, tem aqui, né? Milhões. 20 milhões de pedidos... Né, praticamente de e-commerce, B2C, e só 1,5 milhão de B2B. Só que lá na frente a gente vai ver... lá na frente não, aqui embaixo. Olha o quanto que isso reflete em receita, tá? A proporção da receita é quase metade, e aqui é quase 20 vezes. Então, né, já dá para ter um insight sobre onde a empresa ganha dinheiro. Essa proposta do e-commerce é legal, de ser asset light, de ser complementar, né, as empresas tradicionais de logística, de chegar onde elas não chegam, e aí abocanhar uma parte do mercado legal, do e-commerce que só tem a crescer. Muito bacana, só que o dinheiro não corresponde, né? Você cresce 70% aqui e só 30% na receita. Né? O B2B parece muito mais lucrativo, né? Parece mais interessante. Enfim, é difícil dizer isso, porque, claro, né? Vai transportar uma geladeira, vale quantos pacotes de e-commerce? Então é uma base de comparação diferente. Mas isso aqui já dá uma desanimadinha, começa, né? Pô, tá crescendo 80%, só 20% em receita. Mas 20% ainda é crescimento, tá? Ainda não é de se jogar fora. É bem abaixo. Então, primeira lição, usem esse número para medir crescimento da Sequoia, não esse, tá? Porque esse número não se reflete financeiramente. O reflexo financeiro tá aqui na receita. 20% é ruim? Não. Mas para uma empresa que ainda tá começando, assim, né, precisando ganhar corpo e volume, né, talvez a gente quisesse um pouco mais, certo? Depois, aqui só os destaques, depois no release tem item por item, né, o lucro bruto tá lá. Essa é uma característica desse tipo de serviço, margem bruta baixa, porque né, é muito competitivo. Pro cara que tá contratando a logística, se for um preço alto, inviabiliza. Então, as margens vão ser baixas para sempre, velho. Não tem muito o que fazer. Vai ter que aceitar uma empresa de margem baixa, tá? Em relação ao EBITDA, eu tenho bons comentários para fazer, nem vou falar nada aqui. Lucro líquido, a empresa tem prejuízo contábil, tá? E ajustando para aquilo que ela falou lá, a amortização de intangível, né? Na área de aquisição, provavelmente. Intangível gerado na aquisição. Aí daria um lucro líquido ajustado positivo, mas ali, ó, no limite, né? Esse ano a empresa ficou no 0 a 0, dá para dizer isso, né?
Né? O ROIC também comento quando chegar lá, ou seja, tem números bons lá no top line, mas você vê que o resto do balanço ainda é fraco. Vamos ver aqui item por item agora. A mensagem de administração, forte tendência, crescimento dos pedidos. A empresa, ela no início, ela tinha feito muita aquisição, tá? Até o ano passado, estava fazendo um monte de aquisições de players pequenos para crescer. Esse ano ela não fez nenhuma, né? Interessante. Então aqui eles explicam esse negócio, ó, cresceu muito o número de pedidos, mas o ticket médio é mais baixo, né? São volumes leves, até 3 quilos, onde o arrefecimento dos volumes pesados e onde tem maior valor agregado, dá a impressão de estar maior lucratividade da empresa, tá? Então por isso que ela está sofrendo aí um pouquinho esse ano, né? Só ver aqui, por pior que seja, então o resultado é mais fraco. Ajustes à parte, né? Então, B2C, de itens leves, está crescendo pra caramba. A gente viu 20 milhões, muita coisa, né? De pedidos, eu até dei uma hesitada na hora de ver o milhões lá, tá? Blá, blá, blá. E o B2C pesado e B2B, que tá difícil. Eles falaram que é consequência do aumento da taxa de juros, né? Não dá impressão. Aí chega e fala assim, esse trimestre foi difícil, pontual, mas a gente já vê melhoras de volumes. Não, dá a impressão que é um negócio mais perene, né? Do jeito que eles estão falando. Efeitos negativos por causa da pandemia, genérico, o negócio tá meio ruim. Mais pra frente eles vão falar sobre uma expectativa aqui, ó, recuperação deve demorar entre 18 a 24 meses. Ai, é tempo, hein? Você tem uma empresa jovem assim, né? Você quer que ela evolua rápido para atingir um patamar assim mais maduro. E quando você vê que a linha que tem maior valor agregado, que, né, contribui para o resultado deles, pode demorar, claro, né, isso é uma estimativa, saber quanto vai demorar, menos, mais. Mas eles mesmos já estão com expectativa de demorar 2 anos ainda para normalizar, não é um bom sinal. Tem margens, coletas, soluções e tal, blá blá blá. Vamos lá, vamos ver item por item. Então a receita é meio que aquilo que a gente já falou, né? Crescimento de 20% não é de se jogar fora, embora talvez, né, se esperasse aí um pouquinho a mais, a empresa está crescendo, mas é a vida, é o que é o mercado que a Sequoia tem para trabalhar. Mais alguma coisa aqui, a gente meio que já falou, evolução sequencial, mas a gente vê que, né, desculpa, né, evolução ano contra ano, mas no sequencial foi um resultado fraco, né? Foi pior que o trimestre anterior, foi igual ao primeiro tri, foi igual ao quarto tri do ano passado. Então tá ruim, tá? Essa mudança aí de mix, né, dos pesados, do B2B, pegou para Sequoia, né? Prejudicou o resultado. Nos acumulados ainda aparece crescimento, mas pelo visto deu uma desacelerada violenta, tá? Então, claro, né, em relação ao ano anterior foi bom, crescimento, legal isso aqui, né, eles estão crescendo bastante dentro dos mesmos clientes, quer dizer que os clientes gostam do serviço dela e tal, isso é legal, mas talvez faltaria um pouquinho mais aqui, né, de novos clientes, enfim, não sei o que. Tem uma coisa aqui, ó, eu me assusto quando eu eu leio, né, novos players asiáticos é um tema que assusta um pouco. Ela tá falando, ó, teve dificuldade de captar novos clientes, pedir novos players, né, é um mercado competitivo. Não é isso que vai fazer a Sequoia não dar certo, né, eventualmente, se não der certo. Mas não é um cenário muito ideal, né? Você vê que lá na receita tá para o crescimento, aqui para conquistar novos clientes tá difícil, então não tá as mil maravilhas, tá? Tá, receita bruta dos últimos 9 meses, essa entrou bastante cliente novo, né? O que não entrou foi nesse último tri. E aqui ainda tem, né, um restinho das aquisições. Enfim, que mais? Aqui tem mais detalhes do negócio legal, né? Em termos de pedidos que a gente viu lá, acelerou muito, só que olha só, no sequencial já tá acomodando, né? Aquilo que eu falei, preocupa um pouquinho. A partir do próximo resultado, a gente não sei o quão sazonal isso aqui é pela época do ano, né? Deve ter uma sazonalidade positiva, mas a gente deve ver esse crescimento de pedidos bem mais baixo daqui em diante, né? Pelo menos enquanto perdurar essa situação. Então, cuidado com esses 60%, 70%, ele é meio enganoso, né? É de um período que ela já superou e daqui em diante o negócio tá mais devagar. Que a gente vê, ó, no B2C bem estagnadinho, né? E queda no ticket médio, né? Eles explicam que tem um efeito mix, né? Que está transportando produtos mais leves, né? Então, um custo mais baixo de frete.
mas não deixa de ser um problema, né? Isso aqui acaba se refletindo lá na receita depois. E o B2B, aquilo que a gente falou, né? Estagnado também. E esse já de mais tempo que não anda, tá? Resultado do lucro bruto tá lá, né? 20%. Dá a impressão que essa margem é a margem mesmo que roda. Né? Difícil imaginar ter um ganho expressivo de margem em cima desse valor, tá? Ela vai ter que se virar com isso. Levíssima pressão aqui. Não é esse o problema dela, tá? Inclusive no ano até melhorou um pouquinho. Mas, né, dá para esperar uma empresa com uma margem na casa de 20%. Tá? É justo, mas é o jeito de ganhar negócio né, trabalhando dessa forma. Blá, 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 armazenagem, não sei o que, não sei o que. Ela, por ser asset light, né, com certeza ela tem muitas linhas de despesa que uma empresa asset heavy não tem, né? Os aluguéis e tal. Então é uma escolha. Porque se você tivesse uma escolha obviamente favorável, todo mundo faria igual. Então todo mundo vai ser asset light. Mas pesa aqui, né? Pesa na margem, porque você não tem os armazéns, tem que pagar aluguel. Você terceiriza a frota, tem que pagar o custo da frota terceirizada. Então esse é o preço que ela paga por ter esse modelo mais lean de negócio, tá? Então a margem bruta é isso, ó, dá a impressão que não vai evoluir muito. Sempre que a gente vê um negócio mais novo crescendo, você fica na expectativa, né, dele, ir amadurecendo e melhorando. Eu acho que não tem muito de onde tirar aqui. Por aí ela vai ter que crescer no volume, né, e não na margem. Nas despesas a mesma coisa, tá? As despesas ela parece até enxutinha, né? Despesa mesmo, tirando depreciação e amortização não recorrentes, né? Dá aqui uns 130, tá aqui 135 milhões. É bom, tá? É 9% da receita. Claro que se você só tem 20% aqui do EBITDA, né, sobra pouco no final. Mas mesma coisa, parece que o ganho dela não vai vir, por exemplo, de diluir essas despesas. Vai vir de crescer do volume, porque já é relativamente enxuto 9%. Ela conseguir reduzir um pouco, ótimo. Mas também não tem muita esperança dela ganhar alavancagem operacional. Esse é o ponto. A Sequoia não parece ser uma empresa que vai ter alavancagem operacional. Que ela vai crescer mesmo com um crescimento de volume, porque já é meio clean, né? E outra observação, que a gente já vai ver a tabela do EBITDA lá, dá para ver melhor. Tá. Você olha o EBITDA da empresa, parece forte, tá? 250 milhões nos 9 meses, né? Nem fechou. Deve fechar acima de 300 milhões no ano. E se a gente for ver aqui, ó, a Sequoia tem 700 milhões de valor de mercado. A gente já fala da dívida dela. Parece muito forte, né? Contudo, né, temos que fazer alguns comentários sobre esse EBITDA, tá? Até vou mostrar lá. Aqui que já tá mastigado. Quando a gente vê do EBITDA pro EBIT, a queda é violenta, né? Porque muito desse valor vem de depreciação. Então, novamente, a gente está tocando num ponto-chave aqui de depreciação e amortização. A gente falou, acho que no vídeo da Edux, né? Que não é um assunto trivial e você precisa de uma compreensão um pouco mais apurada. Então, eu falei lá o exemplo. Tem lá, desde os caras que ouviram aquela frase do Buffett, do Munger lá, e usam fora de contexto, dizendo que EBITDA não serve, tem que somar, tem que usar essa depreciação, até o outro extremo de gente que ignora totalmente isso aqui e acha que a empresa está gerando um resultado fabuloso quando não está. Por quê? Dentro dessa depreciação tem bastante coisa diferente. Depreciação e amortização, né? Tem depreciação daqueles investimentos, do maquinário, embora ela não seja asset heavy, né? Ter imóvel e tal, mas tem coisas lá que ela investe, tem CAPEX lá. Então, é uma depreciação de coisas ali da atividade, que a gente espera, né? Razoável imaginar que ao longo do tempo você vai ter um CAPEX ali de manutenção, de substituição, de atualização desse tipo de produto. E ao mesmo tempo tem amortização de intangível, tanto de ágio de aquisição, lembra que eles destacaram lá no ajuste, quanto de outros direitos de uso, de software. Então aqui, para fazer uma análise apurada, você teria que separar bem do balaio o que é produtivo, o que não é, o que é intangível. Então, esse intangível dá para tirar da conta, tá? Não tá errado. Né? Agora, o imobilizado, não. Então, isso aqui precisa de uma análise mais justa, tá? Mais próxima, senão você vai ter um cara falando assim... Nossa, voltou pro... É que eu não terminei de falar, na verdade, né? Vai ter um cara falando, não, essa empresa é excelente, dá um EBITDA de... Quanto, né? Que lá é últimos 12 meses, desculpa, tá? Então não projeta para 300 milhões, calma. Projeta para aqueles 250, uma coisa assim, né?
Enfim, que seja, 250 milhões de EBITDA no ano fechado. Pô, a empresa está gerando muito caixa porque ela vale 700 milhões, ao outro extremo do cara que desconsidera tudo, fala, não, mas ela dá prejuízo, né, contábil. Então vocês percebam que tem os dois extremos e a empresa está no meinho ali, tá? Sem inventar muito, né? Hoje não vou ficar fuçando ITR para lá e para cá, mas o que dá pra gente ver básico, assim, sobre depreciação, amortização e outras coisas, né? Na verdade, não tem aqui que tá. Eles lançam uns 60 milhões de depreciação aqui no comercial administrativo gerais e outras. Então aqui deve ter muito essa amortização de direitos de uso, de software e tal. Não é só o intangível, porque o intangível é uns 20 milhões. Já apareceu lá em cima, né? Mas eu sei que tem aqui no lucro líquido. Isso aqui é a amortização. Ah, não, tá aqui a amortização inteira de intangível. Beleza, é aquilo lá mesmo. Então, esse valor de amortização é razoável, assim, você até fazer um ajuste e tal, não considerar coisas do tipo, tá? Agora, não tudo. Então, daqueles 150 milhões que a gente viu, vai ter valor que está lançado ali no CPV, e isso eu não recomendo você tirar da análise, porque, enfim, são coisas que fazem parte do negócio. Então, até aqueles 50, no fechamento do ano, dá para fazer essa conta certinho, né? Mas até aqueles 50 milhões faz parte você considerar na geração de caixa da empresa. Mas é pouco, né? Não é o que vai fazer a diferença dela lucrar mesmo, pesado ou não. Enfim, né? Aqui tem até um valorzinho um pouquinho maior, tem mais alguma coisa que eles estão contando aqui, né? Talvez depreciação de escritório, coisa do tipo, assim. Enfim. Então é isso, tá? Se você olha pelo ponto de vista do EBITDA, parece empresa boa, mas aquele EBITDA não reflete bem, assim, né? Uma geração de caixa mais livre, vamos dizer dessa forma. Mas de qualquer forma, as despesas são relativamente enxutas, tá? Tem crescido ali um pouco mais, um pouco menos, isso aí faz parte, dores do crescimento e tal, mas ficam aí também nesse patamar de 8, 9, 10, e eu não sei se tem muita coisa para ela ganhar também de diluição disso aqui no futuro. Seria bom se ela tivesse, né? Veremos. No final das contas, tem lá esse EBITDA ajustado, né? Ficaria mais ou menos igual aqui. E tirando o IFRS, daria 120. Então aqui a velha discussão se você considera o resultado com despesa de aluguel ou não. Já vou falar um negócio importante. Aqui não é importante, tá? Enfim, a empresa decidiu seguir a regra contábil tranquilo. Você vê que não vai dar muita diferença. Mas lá na análise da dívida dá, né? A gente vai voltar lá já já. Então o EBITDA tem uma margem um pouquinho maior porque ela deprecia e amortiza muito. Parte dessa depreciação você pode até descontar, mas parte não, tá? Por isso que a análise dela não é trivial. Blá, 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 blá. Então, no final do lucro líquido aqui, eles fazem um ajustão da galera para positivar, né? Jogam todos os intangíveis. Jogar todos os intangíveis aqui também não é muito certo, tá? Porque depreciação, por exemplo, de software e tal, seria algo razoável de você considerar, né? Uma necessidade de reposição. Depreciar ágio de aquisição, beleza. Agora, software, outros intangíveis, não sei. Então, né, quem quiser caprichar na análise da Sequoia tem que destrinchar toda a depreciação e amortização, ver o que você conta e o que você não conta. Porque aí sim você vai ter uma noção do que ela tá gerando de resultado mesmo ou não. Tá? Mas a realidade é que deu uma piorada e tal, por todos aqueles motivos que a gente já comentou, não recorrente mesmo, praticamente não faz diferença. O maior impacto estaria aqui, né, para positivar esse lucro aí. Enfim, investimentos, embora, né, acabei de falar, ela não faça grandes investimentos em frota e não sei o que lá, que é comum de empresa de logística, mas ela tem lá, né, automação dos centros e hubs, e novas unidades, capilaridade, capacitação tecnológica, processamento de dados, software. Isso aqui gera um intangível, tá? Então, essa amortização de intangível, eu também não gostaria de tirar. Mas enfim, no final das contas, o CAPEX não é grande. Quer dizer, para quem não dá dinheiro, qualquer milhão ali conta, né? Para quem tá quase no 0 a 0, qualquer milhãozinho ali conta. 40 milhões não é um fim do mundo. Então, de fato, ela é satellite mesmo. A gente consegue comprovar aqui pelo CAPEX da empresa. Né? 2% da receita. Não é um grandes investimentos. Consequentemente, ela tem um ROIC alto, né? Então, cuidado com esses ROICs, né? Já falei bastante aqui no canal.
né? Depende do cálculo, não tem uma padronização. Mas, de fato, ela tem um ROIC alto porque ela não investe muito em imobilizado, em esse tipo de coisa. Só que isso também não quer dizer que ela é uma empresa excelente só por causa disso, né? Porque ela paga o preço de não investir, como a gente viu, nas margens ali atrás. Então, o ROIC, ele parece que ele é muito mais importante do que ele realmente é na prática. Tá? Ele é legal em algumas situações, mas aqui dá a impressão de uma empresa fantástica. Só que aí, como é que ela vai girar esses 40% de retorno e entregar, né, esse crescimento? Ela tá com dificuldade ali para receitar mais e tal. Então, não adianta você ter um ROIC alto se você não consegue girar esse CAPEX, né? O ideal seria ela enfiar um monte de CAPEX, já que o ROIC é grande, vai crescendo, vai atropelando todo mundo, mas ela não consegue rodar nessa margem de 44%, certo? Então, isso aqui demonstra uma característica positiva da empresa, tá? Só que não adianta nada se ela não consegue andar lá em cima no top line, né? Importante essa compreensão sobre o ROIC também, tá? Dívida líquida. Aqui nós chegamos a um ponto que esse não tem jeito de passar pano para Sequoia, tá? Porque, olha só, eles colocam lá endividamento, empréstimos e conta a pagar, ok, mais menos o caixa, dívida líquida 400 milhões, aí os últimos 12 meses de EBITDA 240, 1,7. E estamos num patamar saudável, muito legal, né? Só que tá errado isso aqui. Então, de novo, lembra da questão que a gente fala do IFRS 16? Você pode considerar, não pode considerar, mas tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Por quê? Essa dívida aqui, tá? É dívida sem considerar arrendamento mercantil de leasing. E esse EBITDA aqui, apesar de não ter os 12 meses, né, no release, mas quase com certeza pelos valores, é EBITDA contando, né, sem contar o arrendamento mercantil como despesa. Então, ela não está calculando correto. Desculpa, isso é errado, tá? A gente já falou em outras empresas aqui também. E como ela está com um EBITDA, né, de 180 milhões, os últimos 240 últimos 12 meses deve ser nessa base e não nessa, né, ex-FRS. Aqui são 9 meses, por isso que não dá para ter certeza absoluta, precisaria pegar o quarto trimestre lá e ver isso aqui, enfim, né? Mas é isso, ela está usando esse EBITDA daqui, LTM, e não esse. Para calcular, comparar com aquela dívida, ela tinha que usar esse EBITDA e não esse, tá? Então tá errado, desculpa, é errado aquela conta. Eu até deixei o ITR dela aqui, ó, na dúvida. Quem tiver com dúvida aqui, vamos ver o balanço patrimonial, vou mostrar lá. Falei que não ia abrir o ITR, né? Já abrimos. Tem jeito, cara, as lições importantes a gente tem que aprender. Demonstração de resultado, balanço patrimonial. Então, aqui nas dívidas, ó, ela tem empréstimo, 118 aí, 120 milhões, e empréstimo no não circulante, 280. Isso aqui vai dar uns 400, né? Grosso modo. Que é o que ela levantou aqui no release, né? Cadê a dívida? Investimentos, ROIC, dívida. Que é isso aqui, né? Mais ou menos, os instrumentos de financiamento. Aí tem um contas a pagar, que tem outro lugar lá, mas essa dívida que ela usou. Porém, contudo, ela tem arrendamento mercantil, que é né, os aluguéis no FRS, 58 milhões e mais 240 aqui, ou seja, mais 300 milhões que ela não está contando nesse cálculo aqui, tá? Ah, mas ela falou que não usa FRS, beleza? Só que ela não pode usar esse EBITDA no cálculo. Ela teria que pegar aqueles 120 milhões. Quer ver, ó, vou até mostrar para vocês como tem que fazer aqui certinho. Não adianta, eu falo que eu não vou fazer e depois acabo fazendo tudo. Você teria que vir em 2021, pegar o resultado. Ah, mas o quarto tri, será que vai ter o quarto tri separado? Aquele EBITDA lá? Ou vai ter só o fechamento do ano? Quarto trimestre tem disso aqui, ó. Você tem que pegar aqui, ó. Esse EBITDA aqui, 52 milhões, XFS, 53, vai. Soma nesse 120, que a gente já achou lá atrás. Então vai dar o quê? 173, né? É o EBITDA ex-IFRS. Aí ela pode fazer aquela conta. 173, né? Antes que eu esqueça. Aí ela pode pegar essa dívida líquida e dividir. Aí tá certo. 400. 400 dívida líquida? É. Dividido por 173 e não 240. Aí a gente vê um indicador já bem mais alto, tá?
Então tem que prestar atenção, pessoal. Sempre que vocês virem. Assim, na verdade, já chama atenção, é isso aqui, ó. Não, você já viu o que eu tinha que ver. Mas. Se você pega uma DRE e vê que o resultado financeiro tá comendo quase todo o EBITDA, essa dívida pesa para a empresa. Não interessa quantas vezes é dívida líquida e EBITDA. Se tá saindo pelo ralo do resultado financeiro quase todo o operacional, tá? Na verdade, mais que o operacional EBIT, né? Descontando a depreciação ainda sai tudo pelo ralo, quer dizer que essa dívida pesa para a empresa, independente do número. Mas quando você vê isso aqui e a empresa chega lá e te mostra... não, tá no... peraí, isso aqui é do ano passado. Tá aqui. Não, 1.7 está saudável? Não, você desconfia, né? Então tem que ir lá e conferir. Então, desculpa, isso aqui está errado, tá? Esse cálculo dela está errado e induz o investidor ao erro. De verdade. Não vou passar pano para Sequoia, não. Eu teria que fazer ou o cálculo usando o EBITDA ex-FRS aqui, aqueles 2.3, né, que a gente fez, ou então soma aqueles 300 milhões de arrendamento mercantil aqui e aí divide por esse. Porque vai dar um valor um pouquinho maior, né? Vai dar 700 dividido por 240. Mais ou menos 2.9, o outro foi 2.3, né? Por que dá essa diferença? Porque o prazo desses contratos de arrendamento mercantil não é proporcional, né? O que adiciona na dívida é muito mais do que desconta no EBITDA. Então, dá essa dilação aí um pouquinho, mas de qualquer forma ela tem uma dívida maior, tá? Fica o alerta aqui. Enfim, acho que agora acabou. Agenda SG, viso legal. Vamos lá. Tinha aqui o demonstrativo e o balanço? Não. Tinha o balanço patrimonial no próprio arquivo que eu não tinha visto. Enfim, vamos concluir aqui, né? É complexo, vocês viram, né? Densa a análise da empresa. E eu até tava, antes de gravar o pessoal até já comentou aqui, legal. Vamos criar o nosso agora, né? Vamos ver o que o pessoal comentou. Crescimento aumento da necessidade de capital de giro, beleza, né? Isso aí faz parte. Juros pesando, perfeito. Os juros, né? A depreciação tem aquela questão que a gente falou, né? Mas, de fato, você tem que entender que tem depreciação que tem que contar lá também. Mas tá perfeito esse comentário. Necessita aumentar a receita para ter alavancagem operacional. Necessita aumentar a receita? Concordo. A alavancagem operacional, eu não tenho muita esperança, não, tá? Porque ela vai rodar com margem bruta baixa e aqueles gastos administrativos não tem cara que vão reduzir tão cedo. Então, não sei se ela vai entregar, tá? O que eu ia colocar no meu resumo ela precisa crescer. Como que a Sequoia vai deslanchar? Aumentando o volume, velho. Volume, né? Sem perder o ticket igual ali. Porque aquela margem bruta acho que vai ficar para sempre e as operacional, né? Não tenho tanta esperança. Pois exatamente. Pessoa que observou bem. Não acompanharam a receita e não houve a esperada diluição. E eu tenho dúvidas se vai haver. Pedidos cresce, receita apenas 20. Perfeito também, né? Efeito mix e tal. Muito bom o comentário aqui do Mauro Vascão. Muito bem feito, né? Ele observou os pontos chaves aqui, né? Mas vamos fazer o nosso resuminho aqui também, tá? Sequoia, não tem acento? Para português é triste, né? Terceiro trimestre, primeiro resultado do terceiro trimestre que a gente faz, né? Então vamos ver lá a situação da empresa. TST22. Vai ficar parecido com o dele, né? Ele observou bem, né? Evolução, primeira coisa, né? Nos pedidos. Vai colocar 60%. Mas crescimento na receita de apenas 20%, né? Então, cuidar, essa aqui é o destaque. Eu não use essa evolução de pedidos como métrica de crescimento dela, tá? Senão você vai ser induzido ao erro, né? Esse efeito mix dos pedidos deve perdurar por um tempo razoável, né? Aquilo que a gente viu lá, a expectativa deles de 18 a 24 meses. Não que, né, expectativa queira dizer muita coisa, mas, né, não é expectativa boa, tá? Crescimento do volume não é acompanhado pela evolução nas margens.
Esse é um ponto, né? Igual ele escreveu lá, a alavancagem operacional não veio, é verdade, cara. Você observou muito bem. E eu não sei se vai vir muito. Então, acho que a Sequoia é crescer, velho. Crescer volume, porque as margens vão ficar daquele jeito. Dá pra dar certo ainda, né? A gente viu, se for ver lá um EBITDA da vida, né? É uma geração razoável de caixa, né? Mas ainda precisa crescer mais, tá? Então, vou colocar aqui, né? Depreciação alta tanto com itens, né? Que Não, peraí, tá estranha essa frase. Itens que necessitam de reposição e itens... Putz, eu não tô conseguindo construir a frase. Que podem ser descontados, tá? Então, atenção nesse ponto também, tá? Na análise dela, precisa. O óbvio, né? Resultado financeiro. A gente nem viu o capital de giro, né? Que o Mauro colocou lá, mas enfim. Compromete praticamente, ou todo, né? Todo o resultado operacional, dependendo da análise da depreciação. O lucro líquido não tem nem o que comentar, né? Essa é a situação atual da empresa. Agora, né? Se ela continuar crescendo e tal, aos poucos... O que ela precisa? Continuar crescendo, primeiro, para sobrar mais dinheiro, né? Vai sobrar pelo volume. Aí, desalavancar. É a situação que a maior parte das empresas no Brasil está precisando, né? Diminuir a dívida. Aí pesa menos o resultado financeiro, vai sobrar um pouco mais de grana. Tem como salvar, tá? Tem como evoluir. Mas tem muito trabalho pela frente, tá? Então, o que acompanhar? Os resultados, tá? Seguintes, né? Ou no próximo e tal. Evolução, evolução, né? Evolução, crescimento. Então, põe sempre as mesmas palavras, chavões. Crescimento da receita. Esse é o ponto-chave, né? O quanto ela vai continuar conseguir crescendo, se ela vai estagnar total, e aí começa a preocupar um pouco, porque esse resultado financeiro vai comer geral, tá? Aí eu uso evolução para as margens, evolução ou não das margens, né? Até eu coloco aqui, ó, ou não das margens, que é importante. A dívida, né? Como a empresa, administração da dívida pela empresa, porque com esse resultado administração, porque com esse resultado financeiro pesando, vai ser difícil dela dar resultado. Olha que a gente nem falou de lucro quase, né? Ela tem que resolver outros problemas antes de chegar no lucro, tá? Então tem que continuar crescendo. Se conseguisse melhorar a margem seria fantástico, mas tenho minhas dúvidas, né? E administrar essa necessidade de dívida, botar lá, né? Dívida barra geração de caixa. É sempre um equilíbrio, né? Dívida, geração de caixa, barra capex, né? Você vai continuar investindo, aí você toma mais dívida, aí você toma mais ferro no financeiro, mas aí o operacional compensa, né? Então, ficou meio genérico, mas é isso, eu não consigo explicar de outro jeito, né? A empresa tem que continuar evoluindo. Então, para ser mais objetivo, fora aqui o texto, vou deixar aqui que depois eu vou comentar aqui no tópico anterior. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Vamos lá. O que a Sequoia precisa fazer? É a pergunta de todo mundo, né? Quando eu mostro um resultado que o pessoal não gosta. Tá, mas o que ela precisa fazer? Ela precisa crescer, basicamente, né? Porque margens acho difícil ela conseguir expandir. E se expandir tá ótimo. Com esse crescimento, né? Fazer um trabalho ali no capital de giro, levantar mais caixa, dar uma desalavancada para ir cortando aquele resultado financeiro lá, porque tá pesando muito para a empresa. E aí sim ela vai estar numa situação mais confortável, aí dá para ela pensar em de repente seguir fazendo aquisições, mas agora, né, ela tem que aumentar de tamanho, para sobrar mais dinheiro no final, não tem outro jeito, tá? Hoje ela não é uma empresa que dá para você falar que, né, tá gerando valor, ela ainda tá crua, né, nesse volume. Para essa estrutura que ela tem, esse volume ainda é baixo,
Então, se você for ver o EBIT mesmo, né, sem depreciação e amortização nenhuma, não cobra o resultado financeiro. Então, dá para dizer que ela fica meio no 0 a 0. Então, ela precisa crescer para sobrar dinheiro, não tem muito o que fazer. E eu lembro bem que quando a gente analisou ela ano passado, foi no finalzinho do ano, foi aqui, ó, dezembro, alguma coisa por aqui. Eu lembro que eu falei, pessoal, calma, tá? Não tem necessidade de você sair. Eu falei isso muito no vídeo da Natura. A empresa está se recuperando, turnaround, vou investir. Não, calma, espera dar certo, espera funcionar. Uma Sequoia da vida não é um turnaround, porque é uma empresa que começou, né, do zero. Tem uma proposta até interessante, mas até agora não tá dando certo, não tá rolando. Então você espera, tá? Lembra, ela tava aqui, 14, 15 reais, né? Bateu 15 e pouquinho. Tá, hoje ela tá 5. Por quê? Porque não entregou. E aí o mercado bate mesmo. Nessas empresas novas que não entregam, o mercado bate. Então não tenta adivinhar. A pior coisa que você pode fazer é tentar adivinhar uma empresa nova. A grama do vizinho, ela sempre parece mais verde. Então vem uma empresa nova, galera, não, vamos aí, que essa empresa nova é diferente de tudo que a gente já viu e é lá que tá o dinheiro. Não, gente, calma. Os números têm que entregar, tá? Ela não dava para análise do ano passado chegar e falar que era uma empresa que já estava pronta assim, né, para ter sucesso. Ela estava trilhando um caminho, podia dar certo, podia não dar, e tanto que até agora não tá dando, tá? Ela pode vir se resolver e voltar a crescer e tudo mais? Pode, mas não entregou ainda, então você espera entregar. O que você veria, né, caso a empresa comece a dar certo? Você vai ver esse crescimento, aí consequentemente vai sobrar mais dinheiro no final, aí aquele EBIT lá que a gente viu, né, vai começar, né, a sustentar a empresa mesmo, não vai sumir tudo aqui no resultado financeiro, aí eventualmente a dívida dela vai desalavancando. Aqui, ó, tá aquela dívida líquida EBITDA contando com IFRS, 2 ponto qualquer coisa, né, que a gente calculou. Então começa a desalavancar, você vê que a dívida líquida tá só aumentando, né? De 2020 para cá, que acho que foi o IPO. Aí sim, a empresa entrou no rumo certo, tá crescendo, tá sobrando dinheiro, tá desalavancando, ela começa a gerar valor para o acionista, aí você considera investir ou não, tá? Mas agora, a hora que ainda falta muita coisa para dar certo, não tentem antecipar, pessoal, porque geralmente dá errado. Muito mais casos que dão errado do que dão certo, não compensa, tá? Esse é o mal do cara que quer inventar, que quer sair fora da caixa, mas vai empresas que não estão prontas ainda. Espera, vai ter uma empresa legal hoje para investir. Você fica lá acompanhando, vai olhando sempre, né? Se ela entregar tudo isso aí, pode reconsiderar a decisão. Se não entregar, foi mais uma de muitas empresas que acabou não andando, não indo a lugar nenhum. Beleza, pessoal? Então essa foi a Sequoia, né? Você viu a análise densa. Eu comecei a falar ali, eu parei por causa do comentário, mas eu tô contente com o nível do canal, assim, né? A análise que a gente fez agora, tal, separar depreciação, amortização, ver a qualidade desse EBITDA, se tá comparando com FRS, sem FRS, de ver as empresas que têm potencial de alavancagem operacional, as que não têm. Tá? Eu acho que o canal evoluiu muito e eu agradeço a vocês por isso, né? A gente que vai subindo o nível, né? Sem vocês eu não tenho como subir o nível aqui e, vocês estão de parabéns. Eu acho que a gente tá evoluindo cada vez mais e se eu fizesse esse vídeo um ano atrás, talvez não tivesse feito com metade das coisas que a gente comentou. Tem 40 minutos de vídeo aí, numa empresa pequena, tá? Então, vocês estão de parabéns aí também. Vamos seguir evoluindo juntos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!